Sejam bem-vindos ao Hipóteses, eu sou o Márcio, tragamos mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é: qual era o propósito de Jesus ao andar sobre as águas? Que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nesta obra e que nós possamos aprender mais e sermos cheios das Sagradas Escrituras. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. O texto de referência está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 25. Está escrito: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Vejamos o contexto deste fato. Jesus manda os discípulos irem na frente e atravessarem para o outro lado do mar. O mestre despede as multidões e vai sozinho orar no monte. As horas passam e os discípulos não conseguem chegar do outro lado. E o vento e as ondas pareciam que iriam afundar o barco. É nesse contexto que Jesus, de forma sobrenatural, vem subjugando as leis da física, caminhando sobre as águas. A reação dos discípulos. Os gritos de terror em meio àquela noite fria de inverno chamaram a atenção de Jesus. A escuridão em meio ao mar fez com que os seus discípulos deduzissem que aquilo que estavam vendo se aproximar fosse um fantasma. Imediatamente, Jesus se identifica em meio àquela situação que parecia uma cena aterrorizante aos seus discípulos. É interessante ressaltar que nesse ponto, Deus não deixa que sua glória seja dada a outro. Quando os discípulos atribuem aquela visão assustadora a um fantasma, Jesus imediatamente se identifica e exorta-os a não temerem. A ousadia de Pedro. Imagine Pedro gritando, cheio de pavor e dúvida, dizendo: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as ondas até onde está. E Jesus responde, autorizando a andar sobre as águas. Sem dúvida, tudo o que estava acontecendo era absurdo aos olhos dos outros discípulos que tentavam enxergar tudo aquilo que acontecia à frente do barco prestes a naufragar. Ao ouvir a voz e reconhecê-la como a voz do Mestre, Pedro desce do barco e começa sua jornada épica sobre aquelas águas bravias. Cada passo sobre as águas deixava o mais próximo de Jesus. A voz daqueles que estavam no barco, possivelmente atônitos, pode ter chegado aos ouvidos de Pedro, que pode ter ficado admirado e até mesmo sem acreditar naquilo que estava fazendo. De repente, Pedro perde sua fé e, ao desviar seus olhos de Jesus, vê a realidade dos fatos. Existe um vento e um mar com ondas assustadoras que agora faziam com que ele temesse e começasse a afundar diante de Jesus. O grito de socorro de Pedro, já dentro do mar bravio, foi o suficiente para que ele fosse alcançado por Jesus. A dúvida de Pedro tem graves consequências na vida do cristão. A primeira é que a dúvida impede o agir de Deus, um bloqueio para que as coisas aconteçam. E a segunda dúvida é tão perigosa quanto a primeira, pois Pedro estava vendo o sobrenatural, o milagre estava acontecendo, era palpável e visível. No entanto, Pedro duvida do poder de Deus em mantê-lo sobre aquelas águas, naquela posição. Pedro duvidou daquilo que estava acontecendo e aquilo foi algo que deixou Jesus chateado ao ponto de repreendê-lo ainda dentro do mar. E a conclusão desses acontecimentos extraordinários se dá com Jesus pondo Pedro de pé novamente sobre as águas e ambos voltam andando sobre as águas até o barco. E o vento parou, e o mar se acalma, e os discípulos adoram pela primeira vez a Jesus e o reconhecem mais uma vez como sendo o Filho de Deus. Qual a hipótese de hoje? No versículo 26, Jesus demonstra que as leis da física não podem determinar o que ele pode ou não fazer. Jesus propositalmente escolheu não ir no barco com os seus discípulos. Ele os manda partir na frente enquanto precisava conversar a sós com seu Pai Celestial. Deus sempre tem um propósito e às vezes faz coisas para apavorar e causar espanto em meio às circunstâncias adversas. Ao que parece, Pedro tinha algo em seu interior que precisava ser restaurado.
uma oscilação na sua fé era algo a ser tratada imediatamente, pois existem circunstâncias que perder a fé significa perder a vida, a salvação e a vida eterna. Antes de descer do barco, Pedro já começou um diálogo de forma duvidosa, pois ele não acreditou nas palavras de Jesus e ainda veio com um desafio para Cristo. Se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Pedro e todos os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, se convenceram de que seu mestre era de fato tão aguardado Messias, o Filho de Deus. Jesus andar sobre as águas foi um divisor na vida dos seus apóstolos, e é a partir desse momento que eles passam a adorar Jesus. Sem dúvida, essa foi uma grande prova do amor de Deus. Jesus escolheu revelar aos seus discípulos quem Ele era, o Senhor e Salvador da humanidade. Se curtiram, deixem seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no Hipóteses. Tchau!